Meditar um pouquinho sobre a família de Jesus, né? Aqui em Mateus 13, no versículo 46, diz assim: E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe: Alguém eis que estão ali fora, tua mãe a teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que estás aos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Toda a honra, né? E toda a glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aonde a palavra de Deus vem nos dizendo que o Senhor estava pregando, né? Falando do amor de Deus para a multidão. Estava ali, né? No meio daquela multidão, pregando, falando, né? A palavra de Deus para aquela multidão, né? Com seus discípulos, aonde a mãe de Jesus, né? Chegou e os irmãos queriam falar com o Senhor, estavam lá fora, né? Então eles não entravam em todos os lugares que Jesus ia, né? A família nunca estava com ele. Aí o Senhor disse, né? Que a família dele é aqueles que faz a vontade dele, né? Aqueles que faz a vontade do Senhor, né? Aqueles que renuncia à sua carne, que se arrepende, né? Que venha fazer a vontade que o Senhor quer, que venha ter intimidade com o Pai, né? Que venha clamar, que venha orar junto, né? Em família. Então, esse é a família dele que faz a vontade de Deus, né? Então, ele quis dizer que a mãe e os irmãos, né? Que estavam lá fora, ele considerava mais, né? E considera até hoje quem faz a vontade dele, não a família do próprio sangue, né? Que estava ali com ele, mas não acompanhava ele, né? Isso acontece com nós. Muitas vezes nós estamos servindo a Deus, né? E muitas vezes o pai ou a mãe não acompanham nós, né? Muitas vezes até criticam, muitas vezes até querem rejeitar, né? O filho que está buscando a Deus. Muitas vezes se mete, né? Não quer que o filho busque. Então, Jesus também era assim, né? Então, ele deixou exemplo na palavra dele que os irmãos dele, mãe dele, né? Pai dele é aquele que faz a vontade do Senhor. É aquele que deixa as coisas erradas, né? Aqueles que deixam os erros e passa a fazer a vontade do Senhor, né? Que é levado ao amor de Deus, a palavra de Deus. Não é aqueles que rejeitam a palavra de Deus, né? Que deixa a palavra de Deus de lado e vira as costas para o Senhor, né? Então ele disse, a família dele é essa, né? Que faz a vontade do Senhor, que pratica a palavra, né, do Senhor, que crê no Senhor, né? Que confia no Senhor, que está sempre, né? Junto, intimidade com o Pai, né? Ele disse, quem é minha mãe e quem é meus irmãos, né? Ele quis dizer, é aqueles que fazem a vontade do Senhor, aqueles que estão sempre com ele, né? Fazendo a vontade do Pai. E estendendo a sua mão para os seus discípulos, né, disse, eis aqui a minha mãe, né, a minha mãe, meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, né, então ele quis dizer, aquele que faz a vontade do Senhor, que faz a vontade do Pai, ele quis dizer, né, esse eles consideram, né, ele considera como a sua família, que está fazendo a vontade do Pai, né, que está nos céus. Esse é meu irmão, irmã e mãe. Então é uma família, né? Aqueles que fazem a vontade do Senhor, que rejeitam, né, a sua carne, rejeitam as coisas erradas nesse mundo, as coisas que não agradam os olhos do Senhor e pratica a palavra junto com o Senhor, né?
Esse é a família dele, então não é aqueles que andam fazendo a vontade do mundo aí, que diz que crê no Senhor, né, que confia no Senhor, mas não estão fazendo a vontade do Senhor, né, não estão praticando a palavra do Senhor, como ele diz aqui, né, na palavra dele, é a palavra de Deus que diz, né, não é eu que estou dizendo. Ele diz, quem é a minha mãe, quem é meus irmãos e meu pai, é o que faz a vontade do Senhor, né, que faz a vontade do meu pai, que é Deus, né, porque com Jesus, quando ele estava aí, ele deixou exemplo, né, ele pregava a palavra de Deus, ele orava nos montes, né, ele jejuava, ele buscava, ele clamava. Então quem faz isso hoje, né, que faz a vontade do Senhor, que faz a vontade do Pai, essa é a família dele, como ele considera como família, né, dele. É a menina dos olhos dele, né, como diz na palavra. Esses o Pai livra, o Pai guarda, né, da livramento. E tá sempre cuidando, né, livrando. Essa é a família dele, né, são a menina dos olhos de Deus, né, que faz a vontade do Senhor. Mas aqueles que vivem no mundo, né, criticando, zombando, ainda, né, com seus corações ainda dando lugar para o inimigo, né, fazer a vontade do mundo, fazer a vontade que o mundo oferece, né, esses ainda não estão praticando, né, a palavra do Senhor, então estão fora na família do Senhor, né, como diz a palavra. Que no momento que se arrepende, passa a praticar, né? Passa a fazer a vontade do Senhor. Esses são, o Pai considera como família dele, né? Que faz a vontade do Senhor. São a menina dos olhos dele, né? Então, tudo tem que ter o arrependimento, a renúncia, né? Temos que ter intimidade com o Pai. Temos que deixar as coisas erradas, né, de lado, as coisas que não agradam aos olhos do Senhor. Confronto, fofoca, ciúme, né? Que a gente vê que tem pessoas, né, que passam o dia confrontando, fofocando, caluniando da vida dos outros, cuidando, né, da vida dos outros, cuidando do cisco dos olhos dos outros, e muitas vezes não tira o cisco que tem nos seus próprios olhos, né, e fica cuidando da vida dos outros, dizendo que muitos dizem, o fulano não está com Deus, Deus não está com ele está fazendo coisa errada, né, coisas que são calúnias, né? Que o inimigo usa os ouvidos daqueles que dão brecha para ele, né? Então, esses estão ainda fora da família de Deus, mesmo dizendo que crê em Deus, né? Mesmo muitas vezes achando que estão fazendo a vontade do Senhor, né? Mas empresta a língua, empresta o ouvido, né? Para estar criticando, para estar zombando, para estar falando da vida alheia, né? Para estar cuidando do cisco dos olhos dos outros. Então, não estão ainda dentro da família de Deus. Mesmo muitos, né, dizendo que crê, que estão aí caminhando, acompanhando, muitas vezes, né, na palavra de Deus, mas não mudaram os seus corações ainda, né, ainda estão no erro, ainda estão na carne, né, não renunciaram os seus eu ainda, as suas vontades, né. Então, o pai diz que ele considera mãe ou pai ou irmão, né, aquele que está fazendo, praticando a palavra, aquele que está fazendo a vontade do Senhor, né? Que não é cuidar da vida alheia, que não é para estar fofocando, né? Para estar cuidando das coisas alheias, né? Cuidando das coisas que muitas vezes nem tem nada a ver, invento, né? Coisas que nem, que há muitas vezes nem está acontecendo, as pessoas estão inventando, né? Porque são calúnias, né, fofocas, cuidando da vida alheia. Então receba essas palavras aí em nome de Jesus, né? Medite nelas que o Espírito Santo vai falar mais em seus corações. Amém? Confie, creia, né? E pratique a palavra do Senhor. A vontade do Senhor, né? Porque é isso que o Pai quer. Intimidade com o Pai, né? E deixar as coisas alheias, né? A vida dos outros. E cuidar da sua própria vida, né? Do seu próprio cisco no seu olho e não ficar cuidando do cisco nos olhos dos outros, né? Amém? Receba essas palavras aí em nome de Jesus.